Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza. Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque é um daqueles livros pequenos que estão entre o Novo e o Antigo Testamento. Então, você achou Salmos, Isaías, para em Mateus, folheia aí no meio e encontra aí o livro do profeta Abacuque. Nós leremos o capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós leremos do versículo 17 até o versículo 19. Abacuque, exatamente o que nós acabamos de cantar aqui nessa noite. Abacuque, capítulo 3, de 17 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Esse finalzinho do texto é porque o profeta Abacuque terminou o seu livro com uma música que nos ensina, uma música profética, mas que era cantada e foi cantada posteriormente, por isso que termina para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Irmãos, o sofrimento é um problema inerente à humanidade. Se você é ser humano, você sofre. E é interessante perceber que sofrimento é algo relativo. Algumas pessoas passam determinadas enfermidades e querem morrer. Outros passam a mesma enfermidade e lidam com aquilo de uma forma que nos deixa constrangidos. Algumas pessoas perdem o emprego e se desesperam. Outros perdem o emprego e lidam com isso com muita tranquilidade e otimismo. O ser humano é diferente. Cada pessoa é um ser único e, por causa disso, cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um sabe da sua dor. De forma que nós não podemos dizer que você não tem o direito de sofrer pelo que você está sofrendo, ou questionar o tamanho da sua dor e o tamanho do sofrimento. Ninguém tem o direito de fazer isso. Nós não podemos dizer para ninguém que diz estar em sofrimento, mas isso não é nada. Não tem motivo, de forma nenhuma. Ainda que para você pareça uma coisa simples e uma coisa pequena, pode ser muito doloroso para essa outra pessoa. Se você está passando por algum tipo de sofrimento nessa noite, essa palavra é para você. E se você está num momento muito bom, não pense que essa palavra não é para você. Por quê? Como o sofrimento é algo inerente ao ser humano, possivelmente o dia mau vai chegar. E é bom que você esteja preparado. As religiões todas do mundo procuram dar uma resposta para o sofrimento do ser humano. Então, dependendo da religião que você vai procurar, que você vai estudar, que você vai ver, há uma proposta, um consolo, uma explicação para o sofrimento. Porque, de fato, ninguém gosta de sofrer. Recentemente, a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem dado duas respostas comuns para o sofrimento do homem. Mas todas as duas respostas estão equivocadas, eu já te adianto isso. A primeira resposta vem desse evangelho triunfalista, evangelho da prosperidade, que diz que todo mal que acontece com você é obra do Satanás. E você, pela fé, pode manipular Deus e fazer com que Deus resolva o seu problema. Isso não é bíblico. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é obra do diabo,
E a fé não é um pilim-pim-pim que de repente você faz Deus acabar com o seu sofrimento. Uma outra resposta que as igrejas brasileiras têm dado para o problema do sofrimento, eu não encontrei outro nome melhor, mas é o que eu queria chamar aqui nessa noite de psicologia barata. É aquela percepção de que se você está sofrendo, nós entendemos você. E você pode fazer qualquer coisa para aliviar o seu sofrimento, e nós entendemos você. Porque afinal de contas, só você sabe o que você está sentindo. Então você está sofrendo no seu casamento, e você não aguenta mais sofrer e quer arrumar outra, a gente entende você. Porque Deus é amor, afinal de contas. Isso também não é de Deus. Isso também não é bíblico. Mas é o evangelho que a gente encontra em muitas igrejas. É o aconselhamento que a gente escuta de muitos conselheiros que se dizem bíblicos. Bom, além de tudo, quando a gente fala de sofrimento, nós estamos numa sociedade que não suporta sofrimento. É uma geração mimada e que mima seus filhos em dose maior do que foram mimados. E por causa disso, não sabem sofrer. Então, exemplo. No meu tempo, eu lembro com 7 anos, na primeira série, havia um jovem de 14 que estudava conosco. Porque naquela época não tinha esse negócio que determinada idade não podia estar com as criancinhas e não tinha essa coisa também de vão passando e aprovando todo mundo. Então o indivíduo tinha uma certa dificuldade, tinha 14 anos, estava na primeira série, e ele tinha uma diversão na hora do intervalo. A diversão era correr atrás de mim para me espancar. Então batia o sinal do intervalo, eu olhava para ele. Ele ria com aquele sorriso sádico e fazia assim para mim. E eu, gordo, porque eu era obeso, eu era uma criança obesa, tentava correr. Esse foi o bullying que eu sofri por muito tempo. Não fiquei traumatizado, não quis me matar com 7 anos. Fazia parte da vida esse tipo de coisa. Na minha adolescência passamos muita dificuldade financeira, momento de crise. Teve um momento que nós tínhamos 2 blusas, uma azul e uma vermelha. Então eu ia para a igreja no culto jovem com a vermelha e eu guardava, porque no outro sábado eu tinha que pôr a azul, porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu só tivesse uma blusa, porque afinal de contas eu tinha 2. Saí com os jovens no final do culto, privilégio que nunca tive, porque também não era dos caras de pau que ficava esperando que alguém pagasse. Não que seja ruim você pagar para o seu irmão, mas eu nunca pedi isso. Então eu terminava o culto, abraçava, beijava e ia embora. E muitas vezes ia e voltava a pé, num trajeto que não era próximo como moro hoje da Ibiçu, mas era 40 minutos de ônibus. E nunca pensei em desviar por causa disso. Essa geração mais para trás, a geração mais rústica, a geração que aguentava as coisas. Hoje ninguém aguenta nada. Tudo é bullying, tudo é processo, tudo é motivo de ir embora da igreja, tudo é motivo para largar o emprego, porque estou sendo desrespeitado. Então, antigamente, as pessoas resolviam os seus problemas e lidavam com o seu sofrimento de uma forma mais madura, mais robusta. A nossa sociedade hoje não sabe lidar com o sofrimento. Então, o que ela faz? A nossa sociedade busca analgésicos. É uma sociedade de analgésicos. Então, algumas pessoas estão tristes e elas querem um tarja preta para depressão. Depressão é um problema que merece sim tratamento medicamentoso, psicológico e também pastoral espiritual. Temos que tratar o indivíduo na sua integralidade. Mas hoje muitas pessoas tomam esses remédios porque estão tristes. E eu não estou questionando a sua tristeza, o seu sofrimento. Eu estou só fazendo um diagnóstico de como a nossa sociedade resolve os seus problemas, para tentar talvez abrir os seus olhos. Nós buscamos nas drogas ilícitas, é por isso que cresce o número dos dependentes químicos, porque a angústia, ela é muito... as pessoas não sabem como lidar com ela. Então o que eles fazem? Eles buscam entorpecente. E aí buscam nas drogas ilícitas e buscam nas drogas lícitas. No alcoolismo, no cigarro, na comida e etc. O ponto é, as pessoas não conseguem sofrer.
elas não conseguem lidar com sofrimento mínimo. Isso é uma característica da nossa sociedade. E aqui nós temos o profeta Abacuque, que estava vivendo uma situação de sofrimento, que olha, talvez tenha alguém aqui que estava numa situação de sofrimento, que está numa situação de sofrimento maior do que a que ele estava. Então eu vou trazer aqui o contexto para você do livro do profeta Abacuque, para você ver o sofrimento que aquele homem estava vivendo, e talvez você até esteja vivendo algo parecido ou pior, mas eu acho difícil. E aí nós vamos entender então como ele lidou com o sofrimento, para que ao final dessa pregação você esteja mais apto para encarar os seus desafios e saiba lidar melhor com as suas angústias e não seja simplesmente levado por essa maré que nós temos hoje de resolver os problemas da maneira errada. Bom, o profeta Abacuque não era um profeta famoso, diferente de outros profetas do Antigo Testamento. Ele possivelmente profetizou nos últimos anos do reino de Judá. Ou seja, o reino que ele fazia parte, que era o reino de Judá, estava quase desaparecendo, estava em declínio, e ele estava profetizando neste contexto. Era um tempo de declínio espiritual, de declínio moral e de crise política. Carlos Oswaldo, que é um teólogo brasileiro renomado, já falecido, infelizmente, disse o seguinte sobre esse período que Abacuque estava inserido. Em sua época, havia exploração sem precedentes dos pobres pelos ricos. Foi um tempo de religião e líderes religiosos corruptos, de reis fracos e imaturos que preferiam buscar a glória passageira em vez do bem-estar do seu povo. Parece muito com o que nós estamos vivendo hoje no nosso cenário. E Abacuque, diante dessa situação, ele resolve então orar e pedir a Deus uma resposta. Porque se Deus é Deus, por que a nossa sociedade está do jeito que está? Se Deus é Deus, por que nós temos reis que não governam para o bem do povo, mas exploram o povo? Cadê a mão de Deus? Se tu é Deus, então, do nosso povo, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Então, Abacuque foi orar. E quando Abacuque foi orar, Deus deu uma resposta para Abacuque que ele não gostou. Foi uma resposta surpreendente. O que Deus disse para Abacuque é o seguinte: está ruim, Abacuque. Está ruim, Senhor. Então eu vou resolver. Eu vou levantar um império, que é o Império Babilônico. E esse povo vai vir sobre vocês e vai arrasar o país de vocês. Vocês vão ser invadidos. Você está achando que tem muita justiça? Então eu vou derramar justiça sobre os homens injustos. E eu vou acabar com o reino de vocês. E aí ele foi orar de novo. Mas como assim, Senhor? A situação está ruim, está difícil, e agora você vem falar que vai derramar justiça e vai deixar a situação ainda pior? E aí Deus diz: no tempo certo eu cuido dos babilônicos. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Realmente está muita injustiça, e eu vou me levantar do meu trono para trazer uma correçãozinha sobre o povo de Judá. O profeta Abacuque profetiza a ascensão do grande império dos caldeus, conhecido como Império Babilônico, que você estudou lá no seu ensino médio, e de fato esse império cresce assustadoramente, domina praticamente todo mundo conhecido daquela época, e naturalmente domina também o reino de Judá, e se cumpre o que Abacuque profetizou, o que Deus havia dito para ele. O ponto é que Abacuque estava sofrendo porque ele era um homem justo numa sociedade injusta. Então você sofre quando você liga os noticiários, você sofre diante das enfermidades, você sofre diante das injustiças políticas, da falta de emprego, nessa sociedade injusta. Esse era o sofrimento de Abacuque. E aí, como não bastasse, Deus anuncia para ele que um sofrimento maior estava por vir, que era o sofrimento de uma guerra. E uma guerra que eles não poderiam vencer, uma guerra que eles seriam derrotados, uma guerra que eles seriam aniquilados. Porque quem era o reino de Judá com seus milhares de homens diante do grande império babilônico? E foi isso que aconteceu. Nós, no Brasil, não sabemos o que é guerra. A gente não faz ideia do que é isso. Lá no Oriente Médio, convivendo com sírios refugiados de guerra, eu pude ver o que é o drama de visitar família após família, que cada pessoa que eu visitava tinha algum ente querido que havia sido morto na guerra. De visitar aquelas pessoas e ver essa guerra que já dura 6, 8 anos agora, uma geração de crianças analfabetas, que não conhecem nada, que não têm expectativa, que não têm esperança, traumatizadas, com buracos dentro da sua alma.
pessoas que perderam seus maridos, suas esposas. Nós visitávamos uma casa e havia nessa casa um homem paraplégico. E a história desse homem é que um carro de guerra passou em cima da perna dele, e quando viu que tinha passado em cima da perna dele, parou, engatou a ré e passou de novo. E depois passou uma terceira vez, dando prosseguimento ao seu caminho. Esse homem é um homem paraplégico, com a sua perna toda destroçada. Sofrimentos terríveis, e é diante disso que Abacuque estava. O reino babilônico era extremamente cruel, e foi extremamente cruel na sua abordagem, na sua invasão, de forma que Abacuque está diante de uma invasão militar que ia acabar com o país. Então imagina você, nós diante de uma invasão militar de um país muito mais poderoso que o nosso, e você sabendo que agora o seu problema não é mais se a esquerda ou a direita está no poder, se nós temos ou não temos emprego, mas a sua família vai morrer, o nosso país vai se acabar, o nosso país vai ser aniquilado. Esse era o sofrimento de Abacuque. E aí, ele vai dizer no versículo 17, a gente volta para o nosso texto, diante dessa introdução e desse entendimento do contexto. Ele fala: ainda que não floresça a figueira, a árvore que produz os figos, era uma árvore muito comum e ainda é muito comum naquela região do mundo. Eles não só comiam os figos, aqui a gente tem mania de comer o figo em doce. E os figos que são produzidos no Brasil são difíceis de serem comidos. O figo lá é uma coisa linda, uma fruta linda, maravilhosa, doce, gostosa. E eles usavam esse figo até com algumas propriedades medicinais. Algumas pastas de cicatrização eram feitas a partir do figo. Então não era simplesmente para o seu consumo. Então ele está dizendo que talvez a figueira não vai florescer. E não vai haver uvas nas videiras. Né? A uva dava o vinho, e o vinho era a bebida da festa, era a bebida da alegria. Por isso que muitas vezes o vinho representa na Bíblia a alegria. Então o que ele está dizendo é que nós não vamos ter vinho, nós não vamos ter a nossa bebida tradicional, e não haverá mais festas, não tem mais motivo de alegria. E aí ele prossegue: mesmo falhando a safra de azeitonas. Jesus orou lá no Monte das Oliveiras, que não era um lugar especial. Aquela região do mundo tem azeitona, tem árvore de azeitona em todo lugar. Mas está falando que nem as azeitonas vão produzir. E aí ele sintetiza: não havendo produção de alimento nas lavouras. E aí ele vai ser mais específico: não tem proteína nem de origem das ovelhas, nem da origem dos bois, não tem carne para a gente comer. Esse cenário é um cenário da guerra iminente que está diante dele. A guerra chegou, o sofrimento é total. Acabou a comida, acabou o vinho, acabou a celebração, acabou os mantimentos. Nós estamos diante do fim. Esse era o contexto do profeta Abacuque. Eu não sei qual é o sofrimento seu. E talvez, como eu disse, o sofrimento é relativo. Você esteja se sentindo como o profeta Abacuque. Se sentindo mal, se sentindo culpado, se sentindo arrasado, se sentindo sem esperança, se sentindo sem perspectiva, sentindo que alguém acabou com seus sonhos. Eu não sei o que você tem sentido. Mas o interessante é como Abacuque vai lidar com esse sofrimento, porque o versículo 18 diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu fiquei impressionado e fui estudar no original esse texto, porque não é possível que o cara está falando que vai ficar alegre. Isso aqui deve ter algum sentido no original diferente. Isso aqui não pode ser alegria, deve ser problema de tradução. Porque como pode o indivíduo, diante desse caos, ele falar que não importa, eu vou celebrar, eu vou ficar alegre. E é interessante que ele diz a mesma coisa duas vezes, para enfatizar o fato. Então ele vai dizer: ainda assim eu vou me exultar no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele tem convicção que apesar dessa desgraça iminente, ele vai se alegrar no Senhor. E aí fui lá no original buscar para saber se tinha um sentido diferente. Não tem. É isso mesmo.
é ficar alegre, é ficar feliz. O que ele está dizendo é o seguinte: não importa as circunstâncias ao meu redor, e as circunstâncias que estavam para vir sobre ele e sobre o seu povo eram terríveis. Eu vou me manter feliz, eu vou continuar sendo uma pessoa realizada, eu vou continuar tendo prazer na minha existência e eu vou me alegrar. E aí ele explica, por quê? Porque a grande questão é essa, como pode isso? Isso não faz sentido algum, como isso é possível? Então ele vai dizer para nós, ele vai se exultar no Senhor. Isso aqui, gente, é algo difícil de ser explicado, difícil de ser compreendido pela razão, mas que toda pessoa que conhece a Jesus e tem um relacionamento verdadeiro com Deus, sabe exatamente o que é isso. Porque o reino de Deus, segundo Romanos 14:17, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Somente alguém que é de Jesus e tem um relacionamento com esse Deus e conhece o Espírito Santo, sabe o que é você chorando, muitas vezes ali em oração, clamando a Deus para ter misericórdia da sua vida, para mudar aquela situação, você é desesperado, você chega ali naquele quarto arrasado e você sai dali alegre, feliz, como se nada tivesse acontecendo, porque o Espírito Santo enche o seu coração. E não dá para explicar isso, mas é o que Abacuque estava vivendo. E essa é a receita para o seu sofrimento. Antes de você desesperar, antes de você pensar em largar tudo, antes de você aumentar o seu problema, terminando o seu casamento, antes de você tentar resolver o seu problema e acabar complicando ainda mais as coisas, saindo de casa, eu quero dizer para você que no Senhor, não importa qual seja a sua situação, você pode ter alegria verdadeira. Porque não é uma alegria baseada naquilo que você tem, enquanto você ganha e na sua situação exterior. Mas é uma alegria que vem de Deus. Se Deus está dentro de nós, então essa alegria vem de dentro. E é uma alegria que permanece. Então não é pecado você ter depressão e não ter motivo para se alegrar e estar se sentindo mal. Não é pecado, é uma doença, é uma enfermidade. Mas você que não está diante dessa enfermidade, você que está lidando com os seus sofrimentos, com as suas angústias, eu quero dizer para você que antes de tudo, busque o Senhor. Porque Abacuque encontrou felicidade diante daquele sofrimento, satisfação e paz, porque ele estava no Senhor, na presença de Deus. Nós precisamos resgatar o que a nossa geração evangélica de um tempo atrás tinha, que é levar o problema para Deus, que é buscar o Senhor, não só para Ele resolver nossa situação com uma palavra de vitória. É assim que as pessoas fazem hoje. Analgésico, é o pastor que dá uma palavra de vitória, você sai feliz e amanhã você está deprimido de novo. Deprimido não é bem a palavra, você está angustiado de novo. Não é buscando a palavra de vitória no YouTube, do pastor fulano de tal. Os crentes do passado, quando eles tinham um problema, eles sublimavam isso em Deus. E como Abacuque diz, no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque não só tinha uma experiência com Deus, que de uma forma metafísica, sobrenatural, ele ali com Deus, Deus mudava o coração dele, e apesar da situação externa, ele estava realizado, ele estava feliz, mas ele tinha uma esperança em um Deus que salva, em um Deus que intervém, em um Deus que muda a história, um Deus que é poderoso para fazer. Então ele está diante da Babilônia, mas ele sabia que Deus era poderoso para salvar. E essa fé, essa certeza, essa esperança que nós temos que o nosso Deus ele pode mudar situações, ela nos traz alegria. Porque fé, irmãos, não é otimismo. Não é você acreditar que tudo vai dar certo. Isso não é fé. Isso é otimismo. Fé é você se alegrar na esperança. Você tem fé que o nosso Deus pode todas as coisas, e você sabe que se Ele quiser, Ele pode fazer nova todas as coisas, Ele pode mudar a sua situação. Se Ele fizer ou não fizer, você se regozija porque você tem essa esperança. Isso é a fé de Abacuque. E é assim que nós precisamos lidar com o nosso sofrimento. Não nos desesperarmos como se não houvesse Deus, como se o nosso Deus tivesse tirado férias. Nós precisamos nos regozijar
na esperança. Ele é o Deus da sua salvação. E aqui nós podemos até pensar numa perspectiva celestial, ainda que pareça que Abacuque não compreendia como nós compreendemos hoje, porque ele tinha uma revelação mais limitada, nós temos uma revelação mais ampliada, mas não importa o que você esteja vivendo, a esperança da eternidade resolve todos os problemas. Porque não importa quão difícil esteja a sua vida hoje, na eternidade, o Senhor vai ajustar todas as coisas. Queria ler com você 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. O texto bíblico diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, na perspectiva de uma eternidade de glória, vivendo ao lado de Deus e de Cristo, o que você está passando, ainda pior que seja, na perspectiva de Deus, é algo leve e momentâneo. Diante da eternidade, é algo leve, é algo momentâneo, é algo passageiro. Abacuque tinha essa compreensão e ele segue no versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Não é errado você procurar psicólogos. Eu mesmo tenho encorajado muitos irmãos que me procuram no gabinete pastoral aos psicólogos, porque a gente percebe que algumas questões vão para além de um aconselhamento bíblico, é necessário um acompanhamento profissional, alguns nós encaminhamos até para psiquiatra. Então nós não estamos aqui reduzindo o problema das pessoas. Mas, por outro lado, a perspectiva que Abacuque está trazendo é que a força dele, diante dos sofrimentos e da angústia, era Deus. Então, antes do psicólogo, antes de pensar fazer uma loucura, antes do médico, antes do remédio, até sem prescrição médica, antes de tomar aquele remédio que você tomou lá atrás, você não precisa mais, você quer se entorpecer, você quer apagar, você quer esquecer, antes do pecado, antes da aventura pecaminosa, a sua força é o Senhor. A sua força precisa ser o Senhor. Porque, irmãos, essa pregação falsa de que você está sofrendo e Deus vai mudar a sua sorte se você der seu dízimo, se você der a sua oferta, se você vir para a minha igreja, isso não cola mais. E Deus hoje tem impactado pessoas, não com essa pregação mentirosa, Ele tem impactado pessoas quando os seus filhos e os seus servos, em meio a lutas, em meio a enfermidades, em meio ao sofrimento, essas pessoas têm uma força descomunal, têm uma força em Deus, para encarar aquela situação de uma forma incrível. E as pessoas ficam impactadas com isso. E eles veem que esse Deus é real. Porque Deus é muito mais glorificado na sua vida quando as coisas estão dando tudo errado e você está feliz e em paz, do que quando tudo está dando certo. Como disse o John Piper. Ele diz aqui que o Senhor fazia os pés dele como os do cervo. Cervo, gazela, corça, veado. O texto bíblico não deixa claro exatamente qual é o animal. Mas algum animal desse grupo de animais, eles têm algo em comum. Eles, sobretudo esses animais que pertencem ao Oriente Médio, além de terem as pernas compridas, eles tinham pernas preparadas para subirem montanhas. Região bíblica do profeta Abacuque era uma região montanhosa. E esses animais tinham condições de subir desfiladeiros. E ali eles se escondiam de predadores, da caça humana, os homens caçando aqueles animais, buscando a carne deles. E eles tinham condições dos seus pés subirem em lugares altos, íngremes, que os homens não conseguiam ir. Então ele vai usar essa metáfora para dizer que assim como Deus criou esse animal preparado para subir lugares altos e difíceis, e nesses lugares altos e difíceis esses animais se escondem, assim também o Senhor, Ele pode fortalecer você. E não importa quão alto seja a montanha que você esteja enfrentando, quão difícil seja a sua situação, independente se Deus vai resolver ou não, mas Ele pode fazer você fortalecido
enfrentar essa situação e passá-la com a cabeça erguida. Diante da sua enfermidade, e nós temos alguns irmãos que estão literalmente enfrentando o vale da sombra da morte, eu quero que você saiba que Deus, curando você de forma sobrenatural, curando você através da medicina humana, ou não curando você, Deus é suficiente para você. Eu quero que você saiba que se você conseguir um emprego melhor e ter um salário melhor para dar uma melhor condição de vida para a sua família, ou você talvez até perder o emprego que você já tem, Deus ele é suficiente para você. Eu quero que você saiba que mesmo que você esteja enfrentando uma escassez material, esteja desempregado, nós oramos para que o Senhor te auxilie nesse projeto, nesse propósito de ter um emprego. Porém, você precisa saber que, com recurso ou sem recurso, na escassez ou na fartura, Deus é suficiente para você. Eu quero que você saiba que, mesmo na sua solidão, você que foi abandonado, você que foi abandonada, você que ficou viúvo, você que ficou viúva, você que está solteiro, está solteira e quer se casar e não consegue se casar. Essa pressão psicológica que existe dentro da igreja evangélica, que as pessoas têm que se casar. Nós estávamos conversando, hoje o IBGE não faz mais essa proporção de homens para mulheres, porque hoje nós temos uma questão de gênero que é um pouco mais complicada. Mas até quando se fazia, a proporção é de 4, 6 mulheres para cada homem. Então nem todas as mulheres vão se casar. A solução para isso não é se entorpecer, não é ter prazer na vida noturna, não é se embriagar dos prazeres desse mundo. Deus é suficiente para você. Felicidade não está no casamento, nem na solteirice. Se o seu casamento está difícil, está atribulado, a solução não é dar uma saidinha. A solução é Deus. Deus é suficiente para você. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas com igrejas, com pastores, com líderes. Deus é suficiente para você. Sua espiritualidade não pode estar pautada em denominação, em líder espiritual. Deus é quem precisa ser a razão da sua fé, da sua esperança e o que move a sua espiritualidade. Então, irmãos, eu não quero nessa noite menosprezar o seu sofrimento, mas eu quero dizer para você, não importa o que você esteja passando, não importa o seu sofrimento, com certeza eu jamais vou sentir o que você está sentindo. Eu não posso, ainda que você me conte, ainda que eu chore com você, só você sabe o tamanho da sua dor. Mas eu quero dizer para você que seja o que for, Deus é suficiente para você. Seja qual for o desafio que você está enfrentando, as lutas que estão por vir, não importa, não interessa, Deus é maior, Deus é mais. Então eu quero que você saia daqui nessa noite com a sua cabeça erguida, com o seu coração renovado, porque não importa se deu certo, se não deu certo, se vai dar certo, se vai melhorar ou se vai piorar. A sua felicidade está em Jesus Cristo. Sua felicidade está em Deus. Então você pode viver uma vida de paz, uma vida repleta, uma vida de alegria e de regozijo para além das circunstâncias externas. E lembre-se dessa palavra quando a situação difícil chegar. Lembre-se do profeta Abacuque. Quando o dia mau chegar, não se desespere, não foge da igreja, não fica decepcionado com Deus, não entre em crise. Seja o que for, o Senhor é a sua força. Que essa palavra possa trazer cura ao seu coração, possa trazer direcionamento para a sua vida, ainda que você vá morrer solteiro, ainda que você vá ficar na solidão, ainda que você não vai conseguir realizar os seus sonhos materiais, ainda que você não vai conseguir dar tudo que você gostaria de dar para os seus filhos, ainda que essa enfermidade não seja curada, Deus é suficiente. Vamos orar? Senhor,